Olá, 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 queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e toda a região do mundo. Vocês que estão para o sul, para o norte, para o noroeste, para o sul vocês estão no Paraná, né? Para um lado, acho que a oeste vocês estão lá de Mato Grosso, para o norte vocês estão em Minas Gerais, o Rio de Janeiro, para o outro lado, Oceano Atlântico. Se você é peixe, está vendo minha aula, estou animado hoje, né? Porque hoje é o fim dessa trajetória para falar sobre cinema nacional. Então, é muito bom conhecer o Brasil, né? Será que eu acertei Mato Grosso? Por aí. Olha, eu sou um péssimo de geografia. Porém, é uma das formas legais de conhecer a geografia, a história, o povo, a sociologia, a personalidade do brasileiro através do cinema. Buscar essa identidade. Então, eu estou há 3 aulas, essa é a terceira aula, falando da história do cinema brasileiro e tentando associar, relacionar os movimentos, as etapas que o nosso cinema passou aos componentes históricos. Então essa relação, claro, eu vou apontando aqui, mas você tem que fazer em casa. Certo? Então, antes de mais nada, essa é a apresentação do que vai ser a aula. Então você já sabe quem eu sou. Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui acompanhado agora do Marco e daqui a pouco da Natália. Um prazer ter vocês aqui na nossa aula, sempre legal. Tá bom? É isso aí. E é isto. As referências estão na tela agora. Nós somos o Clube de Estudo das Representações Culturais Cinema no Brasil. Essa é a terceira aula sobre cinema no Brasil. Professor Mauro Marcel, sou eu. Aprofundamento, hashtag, se liga na mídia. Unidade curricular é a segunda, muito além das palavras. O componente é o Clube de Estudos, já sabe, não estamos sozinhos, acompanhado de crítica e literatura em ação, luta com prática corporal, a estética do corpo, eixos estruturantes, investigação científica e processos criativos, porque estamos investigando agora, mas a ideia é que nessa atividade vocês produzam uma mostra de cinema na escola. O objetivo da aula, apresentar o cinema brasileiro e sua importância como representatividade das identidades nacionais. Aula 1, Cinema Nacionais. Aula 2, África no Cinema. Aula 3, 4 e 5, Fora do Cinema do Brasil. Então, é uma aula 3, que foi uma aula completa com muita coisa, a terceira parte dessa aula 3. Falamos sobre a história do cinema do Brasil, tá certo? Apresentamos o cinema nacional, isso tudo está nas aulas anteriores. Olha só, falamos do Jean-Claude Bernardet, da influência do cinema estrangeiro no Brasil, falamos sobre o início, lá em 1896, as primeiras exibições, falamos sobre como se estruturou o mercado do cinema nacional, com os cinemas produzindo filmes aqui no Brasil, os primeiros filmes pousados e cantados, aqueles filmes baseados em crimes, né? Falamos sobre isso. Depois, uma evolução para as adaptações literárias, certo? Falamos do período em que as pessoas começaram a investir em cinema no Brasil, aí o cinema americano chegando em 1915 a 30, e aí depois os ciclos regionais, algumas pessoas começando a fazer cinema no Brasil, e depois o surgimento do som e a dificuldade do cinema estrangeiro de chegar aqui, e depois a fácil adaptação, né, do brasileiro aos filmes legendados. O Hollywood entrando, invadindo o cinema nacional. Depois falamos sobre a tentativa lá da Atlântida, né, Veracruz, tal, de tentar fazer cinema aqui no Brasil, industrialmente. E aí falamos também do cinema novo, que é o típico cinema brasileiro, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tá bom? E aprofundamos um pouquinho, mas aprofundaremos muito mais nessa aula sobre o cinema novo. Falamos sobre o Woody Grude, que é a ideia do underground, né? Que, puxa vida, é aquele cinema feito para estudantes de cinema, pessoas intelectualizadas, entre aspas, né? Olha quanta coisa nós falamos. E aí, chegamos aqui onde paramos, na Embrafilme. Agora pode vir para cá. Valeu. Ufa, foi muito rápido? Claro que foi. Se você não sabe do que eu estou falando, volte na aula Cinema no Brasil, parte 1, Cinema no Brasil, parte 2. Essa é a parte 3. Então, o que acontece? Com o advento na história do Brasil, do regime civil-militar, né, do golpe militar de 64, o cinema, com relação à história, a gente tem que estudar em outra aula. Com relação ao cinema, o que aconteceu? Nós tínhamos uma indústria cinematográfica lutando para sobreviver e aí o Estado viu que, olha, vamos interferir ali, criou a Embrafilme e aí aquela questão de quem recebe financiamento, quem não recebe financiamento e tal. E houve uma reserva de mercado. Vou colocar um número aqui, vou jogar um número para vocês. Vamos supor que existem 100 salas de cinema na sua cidade. Dessas 100 salas de cinema, havia uma reserva de mercado para que 30 filmes fossem reservados para passarem salas para passarem filmes brasileiros. Estou jogando um número, mas uma ideia era mais ou menos por aí.
Então, isso é complicado. Por quê? Porque o Estado se viu na obrigação, porque estava financiando, através da Embrafilme, os filmes. Só que se o filme não é bom, ninguém vai assistir. Então você tinha lá o cinema obrigado a ter umas, sei lá, 3, 4, 5 salas de cinema lá, sessões exibindo filme nacional, e a sala vazia. Porque ninguém ia assistir. E aí tivemos uma reação a isto, que é o cinema conhecido como cinema da boca do lixo. Na passagem, vou ler para vocês ficar tranquilo. Na passagem para a década de 70, despontava no cinema brasileiro uma certa quantidade de títulos influenciados pelas comédias populares italianas dos anos 60, em releituras com grande malícia da tradição carioca, da comédia popular da época, da chanchada e de um insinuante erotismo nos filmes paulistas do final da década de 60. Funciona assim. O filme brasileiro, ele, para ser assistido, o que aconteceu? Pode voltar para mim, por favor? Aí, valeu, obrigado. Olha só. Os temas que eram retratados foi caindo para o popular, muito popular. Estou falando de erotismo, erotização, muita nudez. Tanto que se você perguntar para umas pessoas com mais idade, para elas o sinônimo de cinema nacional é palavrão e gente pelada. Então isso é complicado. Por quê? Porque o cinema brasileiro ele é feito de clássicos, né? Sei lá, tem uns filmes como Deus, o Diabo, a Terra do Sol, tem O Pagador de Promessa, e isso falando anteriormente a isso. E o problema é que levou muito tempo para o cinema se reinventar. Então alguns escritores sofreram com isso, porque como foram adaptados da literatura para o cinema, foram adaptados forçando essa carga erótica para que as pessoas fossem assistir aos filmes para poder, né, ter contato com esse tipo de... para poder, de alguma forma, combater o filme norte-americano. E aí foi de ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Tá certo? Então, vamos lá. Nos anos 80, o que aconteceu? Em outubro de 82, a crise econômica do país piora com a falta de dinheiro para pagar a dívida externa. Falta dinheiro para que o consumidor brasileiro possa ir ao cinema e para produzir filmes. A produção volta a cair. Apesar de tudo, surge uma nova geração de cineastas em São Paulo, no qual se destacam Sérgio Bianchi, Hermano Pena, Sérgio Toledo, André Clossel, graças à lei do curta, em 75, né, que obriga a exibição de curtas-metragens antes de longa-metragem de longas estrangeiros. Volta para mim aí. Olha só o que acontece. Várias leis obrigando a colocar conteúdo nacional dentro da sala de cinema. Você tem que passar o filme nacional, tem que colocar o curta-metragem. Então, sempre obrigando a colocar. Então, desde sempre, houve a tentativa do establishment, né? do governo, do Estado, das pessoas que pensam em cinema no Brasil, de colocar as pessoas para assistirem filmes nacionais. E esse é um debate que tem que ser feito. Como fazer as pessoas assistirem filmes nacionais? Insistindo nos temas populares, erotizando o filme, aproximando o filme do que é o conteúdo norte-americano. Sei lá, a Índia, através de Bollywood, faz como? Através da popularização. A gente falou sobre isso em outras aulas. Então, é interessante pensar isso, tá bom? Nos anos 90, a Embrafilme, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, o Ministério da Cultura, as leis de incentivo à produção, a regulamentação do mercado e até mesmo órgãos encarregados de produzir estatísticas sobre o cinema brasileiro foram extintos. Em 92, apenas 3 filmes brasileiros chegaram às telas. Ao mesmo tempo, a degradação dos centros urbanos e a ascensão do home video levaram ao fechamento de muitas salas de cinema. Volta para mim aqui, falo para você aqui, ó, olhando para você com toda tranquilidade. Nos anos 90, o cinema brasileiro é quase inexistente. Hoje nós temos 100 filmes em média sendo feitos por ano, hoje, em 2022, né? Em 1990, 92 tinham 3 filmes por ano, então é muito pouco filme. Você tem a indústria cinematográfica americana. E tem outro ponto, o home video. O que é o home video? É o DVD, é o videocassete, hoje é o Netflix, é o Prime, é o YouTube, sei lá, é ver filme em casa. Então, puxa vida, é muito mais barato. As locadoras surgiram. Então as pessoas pensam, por que eu vou assistir o filme no cinema, sendo que tem a locadora? A gente falou já sobre isso aqui, sobre essa experiência de você ver o cinema num espaço para ver o filme. E conta também com a
pauperização do povo. As pessoas estavam mais pobres, a inflação estava galopante, o Brasil estava numa crise fenomenal, uma crise sem par na história do Brasil. Então, dinheiro para filme, tanto para produzir quanto para assistir, o cinema ficou em segundo plano, o que é um problema, porque o cinema nunca deixou de ser popular. As pessoas continuaram vendo filmes, mas filmes norte-americanos. Tá bom? Até que entre 92 e 2003, há um momento chamado de retomada. Então, esse trecho eu vou ler inteiro, me acompanha. A partir de 1995, começa-se a falar numa retomada do cinema brasileiro. Então, isso aqui é importante para quem estuda cinema. Novos mecanismos de apoio à produção baseados em incentivos fiscais e numa visão de cultura de mercado conseguem efetivamente aumentar o número de filmes realizados e levar o cinema brasileiro de volta à cena mundial. O filme que inicia este período é Carlota Joaquina, indicação para vocês assistirem, né? A Princesa do Brasil, de Carla Camurati, parcialmente financiado pelo Prêmio Resgate. No entanto, as dificuldades de penetração no seu próprio mercado continuam. A maioria dos filmes brasileiros não encontra salas de exibição no país. A maioria dos filmes brasileiros não encontra salas de exibição no país. E muitos são exibidos em condições precárias, em salas inadequadas, utilizando datas desprezadas pelas distribuidoras estrangeiras e pouca divulgação na mídia local. O que acontece? Vamos lá. Cheguei com o Oscar na mão. Para um filme nacional conseguir um prêmio como esse é complicado, porque olha o que acontece. As pessoas têm que assistir ao filme. E até o momento, até então, nós não tínhamos nenhum filme indicado ao maior prêmio, ao prêmio mais famoso da indústria cinematográfica. Não vou dizer que é o mais importante, tá? Mas é o prêmio mais famoso. Então, para receber esse carequinha aqui, a gente precisa de divulgação, precisa de uma indústria, precisa... E aí, entre 92 e 2003, está se organizando. Existem filmes que começam a caminhar neste sentido. A Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, é um filme sensacional, mas é aquele filme que se a gente olha hoje e fala, nossa, né? Pô, mas ele é tão melhor do que o que estava sendo feito nos 15, 20 anos anteriores, que a gente pensa, nossa, há uma esperança. E de fato havia, tá bom? Então, com o lançamento de Central do Brasil, nós enfim chegamos aqui. Olha cá, vem cá. A Fernanda Montenegro hoje é uma atriz que ela pertence à Academia Brasileira de Letras. Olha, no filme Central do Brasil, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E a Fernanda Montenegro, nesse filme, foi indicada ao Oscar de melhor atriz. No filme nacional, no filme brasileiro, tá? O filme do Walter Salles. Acho que em 95, um filme chamado O Quatrilho, tá aqui, ó, até marquei aqui, ó, O Quatrilho também foi indicado ao Oscar. O Que é Isso, Companheiro, em 96, também foi indicado ao Oscar. Talvez, acho que no ano posterior, né? Foi em 96, indicado em 97, 95 e 96. Mas a ideia é que, assim, os filmes brasileiros começaram a ser assistidos lá fora. Tá certo? Então, a ideia é que, puxa vida, o filme brasileiro tem talento e cada vez mais dinheiro está sendo investido. Outras estratégias de buscar financiar, de buscar fazer o cinema chegar até as pessoas, cinema nacional, estou falando do cinema do Brasil, chegar até as pessoas. Não basta apenas produzir o filme, é preciso estabelecer estratégias para que as pessoas assistam. O Oscar, por exemplo, é uma forma de divulgação do cinema. Por exemplo, tem aqui um filme, olha só, chamado, vou até circular aqui, Cidade de Deus. Esse material depois você vai ter acesso, você consegue ler ele inteiro. Então me acompanha na minha fala aqui. Cidade de Deus foi indicado ao Oscar, se não me engano, em 2004. Mas não só o Oscar de melhor filme estrangeiro, no melhor filme estrangeiro estou mentindo. Foi indicado ao Oscar de melhor edição, foi uns 3 Oscars, fotografia. A ideia é que, assim, o filme nacional, brasileiro aqui, legitimamente nacional, sendo indicado a tantos prêmios. Pra você ter uma ideia, eu acho que já falei sobre isso, falo de novo. Cidade de Deus é um dos filmes estrangeiros não hollywoodianos mais assistidos no mundo. No mundo. Então, é um clássico do cinema mundial. Se você um dia tiver a oportunidade de sair do Brasil e falar sobre Cidade de Deus, City of God, sei lá, depois você vai saber do que você está falando. Então, o Brasil tem talento. E também o acontecimento de 2007, né, o Tropa de Elite. O Tropa de Elite,
que foi acho que assim, o primeiro grande blockbuster brasileiro. Tanto que esse filme, Tropa de Elite, teve um problema, porque a fita vazou e as pessoas começaram a pirateá-lo, assisti-lo, né, DVD, fora do cinema. Então, dizem que 3, 4 vezes do que é o número oficial do cinema, o número de pessoas que assistiram, né, antes dele ser disponibilizado, né, em home video, para as pessoas assistirem em casa. Tá bom? Então, em 2014, aí vem uma coisa que é importantíssima para nós. Em 2014, em apoio ao cinema brasileiro, a lei federal, anota aí, tá bom? 13006 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que a exibição de filmes de produção nacional componha o componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica das escolas do país. O que acontece? Traduzindo, a Lei 13006, ela entrou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, o que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? É a lei que organiza a educação no Brasil. Então, tem uma lei complementar que diz que a gente tem que colocar filmes nacionais integrados aos componentes. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora faz parte disso. Eu estou falando sobre o cinema nacional, mas não basta. Está na lei que eu, enquanto professor, tenha que colocar um filme nacional para você assistir, associado, relacionado ao conteúdo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre o regime militar dos anos 70. Eu poderia colocar o Que é Isso, Companheiro, para você assistir e começar a debater a partir disso. Vamos supor que eu esteja falando sobre violência, eu poderia colocar Tropa de Elite, Cidade de Deus. Vamos supor que eu esteja falando sobre, sei lá, literatura, Macunaíma, A Hora da Estrela. Então, tem uma lei, ó, tá lá, vem cá comigo de novo. A Lei 13006, tá bom? Cinema Brasileiro, de 2014. 13006 de 2014. Ou seja, tem uma lei para isso. Então, o que acontece? As obrigatoriedades, as punições, passar filme e tal, então tá. Você vai ter, se você não consegue só entrar no mercado e competir lá dentro do cinema, a gente coloca os filmes para serem passados nas escolas, forma o público, a audiência, forma a plateia, e aí a gente se acostuma com o cinema nacional, e aí a gente começa a querer cinema nacional, querer assistir filmes nacionais, inclusive nos cinemas, fora da escola, tá bom? E aí a gente pensa, ó, 2014 foi o último grande boom, assim, essa lei que obriga, né, as escolas a passarem, né? Obriga, mas assim, puxa vida, obrigar a assistir filme nacional não é algo tão ruim, filmes são bons, né? Os filmes nacionais são filmes bons. Aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo no cinema nacional atualmente? Ó, deixei para os últimos 10 minutinhos da nossa aula, uma aula de 1h30, porque estamos nos últimos 30 minutos, né? Mas até meia primeira aula, meia segunda aula, mais meia agora, nos últimos 10 minutos, o que está acontecendo agora. Eu vou falar mais em relação a mercado. Então, vem comigo aqui, olha só. Temos aqui a lista de filmes brasileiros com mais de 5 milhões de espectadores. Nessa coluna aqui, nós temos os anos. Então, olha só, 2018, 19, 16, 16, 19... deixa eu ver, e é isso. Aqui, o filme 2018, Nada a Perder, tá? 2019, Minha Mãe é uma Peça 3. 2016, Os 10 Mandamentos, o filme. 2016 também, Minha Mãe é uma Peça 2. 2019, Nada a Perder 2. Então, não vou fazer aqui uma análise do tipo de filme que está sendo assistido nos cinemas. E nem das polêmicas que envolvem as pessoas assistirem esses filmes ou não. O que eu estou querendo falar é o seguinte, estão aí os temas e as pessoas estão assistindo esses filmes. Então, eles de fato retratam a realidade do Brasil, o público quer assistir esses filmes. Aí eu venho para outros filmes filmes nacionais, com mais de 5 milhões. Vem cá ver comigo. 2010, nós temos o quê? Tropa de Elite 2. O Tropa de Elite 1 não está aqui, porque foi aquele problema que eu falei para vocês, né? Muita gente assistiu na pirataria. E Dona Flor e Dois Maridos, ó, de 76, ainda está aqui entre os mais assistidos, com mais de 10 milhões de pessoas assistindo. Então, ou seja,
a gente podia fazer uma análise desses títulos e pensar, puxa vida, qual é a cara do cinema nacional a nível de público? Tá? E como formar um público, você acrescentar outros temas. Olha, temos aqui Trapalhões, que tem muitos filmes entre os mais assistidos. Muitas pessoas foram assistir o primeiro filme no cinema, o primeiro filme que foi assistir foi o filme dos Trapalhões. Tá? E o Renato Aragão, ele é uma sumidade dentro do cinema nacional. Tanto ele quanto o Jeca Tatu, né? Esqueci o nome dele, agora nossa, que é imperdoável, esqueci o nome do menino. Nossa, muito obrigado, né? Aqui, nossa produtora, muito obrigado. O Mazzaropi. Como é que eu esqueço o nome do Mazzaropi? Imperdoável isso, desculpa, Mazzaropi, o cara sensacional. Então, assim como nomes que são sumidades do nacional: Renato Aragão, Mazzaropi, José Mojica Marins. Então, são nomes populares que muita gente foi ao cinema pela primeira vez para assistir, dar risada com o Mazzaropi, dar risada com os Trapalhões ou sentir medo junto com o Zé do Caixão. Aliás, Zé do Caixão é assistido, José Mojica Marins é o Zé do Caixão, né? Ele é considerado o gênio do cinema em todo o mundo. E no Brasil a gente meio que, né? É isso. Vamos lá então, mais. Olha só, a lista de filmes mais vistos no Brasil em todos os tempos. Essa lista é interessante, porque é uma lista dos 10 filmes. Os 10 filmes nacionais não, os 10 filmes brasileiros. Brasileiros não, os 10 filmes do mundo mais vistos no Brasil. Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Titanic, Rei Leão, Vingadores Guerra Infinita, Tubarão 75, hein? Coisa louca isso. Agora olha só, americano. Por isso que o Jean-Claude Bernadette fala, não dá para entender o cinema nacional sem perceber que há uma invasão no cinema norte-americano aqui. O cinema brasileiro é quase que um alienígena no próprio país. Então vamos lá, olha. Aí temos depois Nada a Perder, Minha Mãe é uma Peça, Os 10 Mandamentos, Tropa de Elite. Filmes de 2010 para cá. Ou seja, existe sim, olha, 11 milhões de espectadores. O filme brasileiro mais visto, com 11 milhões, tem quase metade do americano mais visto, do mais visto aqui, né? Então a gente tem que pensar, puxa vida, cinema é só público? Não. Só que é preciso público para poder, né, assistir o filme. Eu não estou dando essa aula aqui para ninguém, tem que ter gente assistindo aí. Eu não escrevo um livro para ninguém ler. Então é interessante pensar que, olha, o cinema ele é entretenimento, é cultura, é representação cultural, mas tem que ter gente assistindo. E aí eu penso que estão indo assistir um filme sobre super-herói. Esse eu fui também, eu fui ver, achei muito legal, gostei. Mas eu também fui ver o Tropa de Elite 2, né? É isso. O que pensar de cinema, como pensar o cinema de forma a levar o público a sair de casa e ir até o espaço cinematográfico, a sala de cinema e assistir. Pensar sobre isso. Aí o complemento da lista, né? Olha só, tem os demais filmes, mais Vingadores, Dona Flor lá de 76 e os demais. Olha, Inferno na Torre, Vingadores, a Era de Ultron, Ghost, nossa, Sessão da Tarde total aqui. Velozes e Furiosos, Incríveis 2, Coringa, Capitão América, Saga Crepúsculo. Tem mais filme de super-herói aqui, talvez, do que filme nacional. Então, olha, tem quantos filmes nacionais aqui? 1, 2, 3, 5. Dos 20 filmes mais vistos no Brasil de todos os tempos, apenas 5 são nacionais. E os outros 15 são em língua inglesa, produções norte-americanas, hollywoodianas. Talvez não norte-americanas, mas todas hollywoodianas, com certeza. Eu falo não é norte-americana porque às vezes Canadá, Inglaterra, tal, né, tem isso, mas assim, Hollywood. Então, olha só, dos 20 filmes, 5 nacionais. Então, terminando essa aula, indo para o final, com duas coisas importantes. Eu vou fazer uma espécie de atlas do cinema nacional. Você vai ter acesso a esse material na sua escola através do repositório. Você pode entrar lá, entra na aula de hoje, entra nesse momento, procura aí e tal, e baixa o PPT, você vai ter todas as indicações. Vou passar bem rapidinho aqui, mas é interessante a gente pensar como é que o Brasil é retratado no cinema. Não tem como eu falar muito aqui, mas tem como dar os apontamentos. Quer ver? Ó, vem comigo. Olha só, o filme Limite, do Mário Peixoto, é dos anos 30. E ele fala de onde? Ó, Rio de Janeiro. O filme Desde o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, 65. E ele fala, olha assim, ó, Ceará. O Brasil sendo retratado. O filme Vidas Secas,
Nelson Pereira dos Santos, uma adaptação lá de 63 do clássico do Graciliano Ramos. Alagoas. Ó o Brasil no cinema, mais Ceará. Terra em Transe, Glauber Rocha, 67. Cinema novo. O Bandido da Luz Vermelha, São Paulo, né? Bandido da Luz Vermelha do Rogério Sganzella, 68, né? Clássico do cinema nacional. Tem que assistir. Como é que São Paulo é retratado? São Paulo novamente. São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Persson, 65. Clássico do cinema, Cidade de Deus. Fernando Meirelles, Gênio, 2002, Rio de Janeiro. Mais, Bahia. A Bahia com O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, 62, vencedor da Palma de Ouro. Macunaíma, olha só, Macunaíma, o cara vai lá de Roraima, São Paulo, tem mais espaço pelo Brasil, é uma rapsódia. Macunaíma, Joaquim Pedro de Andrade, 69. Mais, Central do Brasil, Walter Salles. Por que tem vários lugares? Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe. Então, ou seja, porque é um road movie. No começo é Rio de Janeiro, mas ele anda pelo país inteiro. Central do Brasil, Walter Salles, de 98. Filme imperdível. Mais, Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980. Hector Babenco, Brasil. Gente, vem cá, tem que falar. Pichote. Tem que assistir. Tem que assistir. É um filme que dá um pouquinho da dimensão do que é o Brasil. Tá? É um filme impossível que hoje não seria feito, mas é um filme que ele é um filme impossível e que foi possível. Tá? Então, Babenco é sensacional. Ilha das Flores, assisto também, né? A História do Tomate. A História do Tomate é maravilhosa. Ilha das Flores, Jorge Furtado, 89. Tá? Eu acho legal esse filme, é de São Paulo. Acho legal esse São Paulo, acho que é Rio Grande do Sul. Acho que eu errei aqui. Mas vamos lá. Rio Grande do Sul. A história é legal que ele pegou o espírito do momento. Eles não usam black tie, São Paulo também, 81. E aí eu ia falar um pouquinho do cinema novo, mas eu prefiro propor uma atividade para vocês. Vem cá, volta para mim, por favor. Eu vou propor, vocês podem encontrar um pouquinho do cinema novo. O cinema novo é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tá? Então, eu vou usar esse pouquinho de tempo que me resta aqui. Eu estou continuando vivo, tá bom? Resta com vocês aqui, nessa aula, desse assunto. Estamos legal, tá certo? Para poder, eu vou indicar ao Oscar e falar para vocês pesquisarem alguns nomes. Então, eu vou passar para vocês uma indicação de quem está por aí ainda, de quem já passou, e nomes que são importantíssimos no cinema nacional. Claro, no cinema mundial nós temos Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, assim, mas no cinema brasileiro, olha só, tá aqui, pesquisem, tá a lousa aqui para você pesquisar, anotar. Fernanda Montenegro, nomes importantíssimos. Quem é, o que faz, como trabalha, o que fez. Fernanda Montenegro. Anota, vai cair na prova, tá bom? Vai cair na prova. Glauber Rocha. Anota, vai cair na prova. E pesquisa sobre essa gente. Olha só, José Mojica Marins. Quem é, o que fez, qual foi a marca que deixou no cinema nacional? Mais nome, Daniel Rezende. De quem é esse cara? O que ele proporcionou? Onde ele trabalhou, né? Mais gente, Fernando Meirelles. Quem é esse cara? Mais gente, José Padilha. Gente, José Padilha. Que tipo de ação que ele tem dentro do cinema nacional? Dá uma pausa aí, no próximo nome, olha só. Carlos Diegues. Quem foi Carlos Diegues? Cacá Diegues. Por que Cacá Diegues? Eu tenho intimidade com ele. Pesquisa quem foi. Mais gente, Nelson Pereira dos Santos. Pesquisa essa gente. Faça essa lição de casa. Dividam-se em grupos, façam rodas de conversa, assistam filmes que essas pessoas participaram. Carlos Saldanha. Carlos Saldanha, vem cá, olha pra mim aqui. Carlos Saldanha, ó. Então, pesquisa. Vamos lá então. Mais gente. Cal Hamburger. Gente, Cal Hamburger. Gente, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Castelo Rá-Tim-Bum? Então, vem cá, vem comigo. Mais gente. Não, agora o que fazer, né? O que fazer é a lição de casa. Acrescentem à filmoteca de vocês filmes brasileiros de diversos períodos da nossa história, de diretores diferentes e com diferentes abordagens da realidade. Você pode usar essa aula que eu postei aqui como exemplo, mas você pode pegar exemplos de campeões de bilheteria, pode pegar filmes de estados diferentes, diretores diferentes, os filmes dessas pessoas que eu falei, Carlos Saldanha e tal, gente que trabalhou no cinema nacional, que trabalha no cinema nacional, brasileiros que são conhecidos no mundo inteiro por fazer cinema de qualidade. E é isso.
Espero que vocês tenham se divertido com esse panorama do cinema brasileiro que eu fiz ao longo dessas 3 aulas. Espero que tenha sido agradável para vocês. Sei que foi denso. Retorne nos pontos, pesquisa, leia muito. O cinema nacional, ele tem altos e baixos, mas em geral ele está muito acima da média no mundo. Claro, não é uma indústria, mas tem talento, nós temos personalidade e é isso. Não temos que assistir o filme porque nós temos que assistir o filme, não. Tem que assistir o filme nacional porque ele é bom e é divertido e fala com a nossa cara. Um grande abraço, um Oscar para todos nós. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Ella ritmo latino, ella quiere.